Mas, então, sobre a temática semiologia homeopática, a hierarquização e o valor do sintoma, né? Então, sinta-se à vontade, Rui, por favor. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, né? É. Então, obrigado pelo convite. Vocês me convidaram para falar do sintoma em homeopatia, né? A gente falou sobre consulta homeopática, então, de certa forma, a gente vai continuar a aula que a gente fez no mês passado, certo? Quando, quando a gente fala de consulta homeopática, quando a gente fala de sintoma, a gente não pode perder as bases da homeopatia, porque senão a gente acha que está falando a mesma língua da medicina convencional, né? O que é sintoma na medicina convencional não é sintoma, a mesma coisa na homeopatia, tá certo? Vocês estão me escutando bem? Tá indo bem? Tá ótimo. Então tá bom. Então, tem algumas coisas importantes da filosofia da homeopatia que a gente nunca pode perder de vista, né? Quando a gente está na linguagem da homeopatia, a gente está na linguagem vitalista. O vitalismo é uma das teorias fundamentais que estão na base, nos alicerces da homeopatia. O vitalismo é o princípio de que as substâncias materiais não seguem, as substâncias do organismo, né, não seguem as mesmas leis que as substâncias inanimadas. Né? Está aí no Espírito da Doutrina, no parágrafo 5, e também no Organon. O Hahnemann fala que quem tem conceitos materiais de doença não pode imaginar um modo de ser alterado pela força vital. Então, em homeopatia, a gente está falando de doença não como patologia. Doença não é o diagnóstico patológico. Em homeopatia, doença é um estado alterado, é um modo de ser alterado. Eu gosto muito dessa frase do Hahnemann, modo de ser alterado, porque isso já traz aqui para a gente a teoria fundamental da totalidade. Né? A gente está lidando com a totalidade do organismo, a gente não está lidando somente com a parte onde aparece o problema. Embora o problema se manifeste numa parte, a queixa principal do paciente normalmente é uma parte que está alterada, que está lhe causando incômodos, a gente sabe que é o todo dele, é o estado alterado dele que está sendo responsável por essa manifestação sintomática. Né? Então, os princípios da homeopatia, da unidade, da totalidade e da individualização do tratamento, vêm daí, como consequência lógica. Né? A força vital não é concebível sem o organismo. Os dois constituem uma unidade. Não dá para a gente separar as coisas no nosso organismo, a gente separa só para fins didáticos, mas eles são um todo harmonioso. E lá no artigo Espírito da Doutrina, do Hahnemann, ele fala que a doença é uma condição alterada do organismo inteiro, em cada caso individual de um jeito. A gente nunca pode perder isso. Nenhuma aula de homeopatia deveria começar sem esse alerta, né? Cuidado, nós não estamos falando da mesma coisa. Quando a gente entra no campo da homeopatia, nós estamos falando de uma determinada filosofia, de uma determinada linguagem médica. É como se a gente adentrasse num outro mundo. Nós não estamos mais no mundo que nós habitávamos na faculdade de medicina, nós agora habitamos um mundo novo, onde podem existir palavras fazendo parte dos dois mundos, só que essas palavras não têm o mesmo significado. O que é sintoma para o alopata não corresponde àquilo que o homeopata chama de sintoma. A gente nunca pode esquecer disso, né? Veja lá no parágrafo 6 do Organon, as alterações reconhecíveis externamente. São as perturbações do antigo estado saudável. Todos esses sinais perceptíveis representam a doença em toda a sua extensão, o quadro verdadeiro e único que se pode imaginar da doença. Então, o conceito de saúde e doença em homeopatia é totalmente diferente. Se você não tiver isso muito forte em você, você não consegue ser homeopata e você vai tentar fazer
alopatia com remédios homeopáticos, né? A gente é homeopata o dia que a gente entender isso, né? Que a doença para a homeopatia é uma condição alterada, é um estado alterado, né? A doença em toda a sua extensão. Então, sintoma para a gente é todo tipo de alteração que a gente reconhece externamente com os nossos sentidos. Então, tá lá, alterações que a gente percebe externamente. A gente não vê a perturbação vital, a gente não vê a energia vital. A gente vê as manifestações da energia vital perturbada, do estado todo alterado. E são essas alterações que a gente reconhece e usa para chegar no remédio homeopático do paciente. Vocês se lembram que eu falei na outra aula que eu não consigo estudar a homeopatia de outro jeito a não ser por casos clínicos. Então a gente aqui vai continuar o que a gente fez no mês passado, só tentando dar um destaque a mais aí para a seleção de sintomas, né? A gente viu vários casos, eu queria ver mais casos clínicos com vocês. Não sei se, eu acho que esse caso aqui a gente não comentou mês passado, se a gente por acaso comentou, vocês já me param aí, né? Eu separei vários casos aqui, eu não sei até onde a gente chegou no mês passado. Esse é um caso de uma mulher de 52 anos, que vem com queixa de fibromialgia e osteoartrite, veio encaminhada pelo médico de família. É interessante como hoje em dia os pacientes vêm se queixando de um diagnóstico, né? Eles não trazem uma queixa, eles não trazem um sintoma, eles trazem um rótulo, eles trazem o nome de uma doença. E, às vezes, custa muito trabalho para a gente falar, olha, até agora eu não entendi o que a senhora tem, o que a senhora sente. Eu não quero saber o nome que deram para o seu problema, eu quero saber exatamente o que a senhora sente. E o paciente continua falando, então a minha fibromialgia foi diagnosticada em 1900 e bolinha, e aí eu fui no reumato, e aí me deram tais exames e tais remédios. É muito difícil para muitos pacientes hoje em dia sair desse imaginário, sair desse mundo onde se fala muito sobre nomes de doença, sobre rótulos, né? E não fala exatamente sobre os seus sintomas. E a homeopatia não dá para ser feita em cima de nome de doença, a homeopatia só é feita em cima de sintomas. Então a gente precisa toda hora puxar a orelha do paciente para que ele volte a contar exatamente o que ele está sentindo, tá? Alguém pode ler para a gente, por favor? Se alguém puder abrir o microfone aí, para ler os trechinhos do caso. Uma voz feminina. Quem quiser, fica à vontade. Então eu vou ler. Quem Eu quer? não vivo, é a Ana. Oi, Ana, por favor. Eu não vivo nada bem. Cada dia fica pior. Muita dor. Nem consigo ficar sentada. Amanheço o dia com a mão inchada, como se o sangue estivesse parado na pele. Coluna, 4 hérnias, lombar e cervical. Dói o corpo todo. Dificuldade para andar, dor na perna, para respirar. Afeta o corpo inteiro. Fico mais parada. Dá dificuldade de levantar, fazer serviço. Eu trabalho desde criança. Me vejo paralisando. Veja, quando o paciente então consegue contar os seus sintomas, né, ele vai falando não apenas de sintomas no sentido físico, ele não vai falando apenas os sintomas da queixa principal, ele não vai falando apenas o problema que ele está sentindo, ele vai automaticamente dando para a gente outras informações além da queixa principal, né? Então ela fala, eu não vivo nada bem, ela usa imagens, ela usa metáforas, o sangue está parado, né? Ela fala do que melhora, o que piora, que para a homeopatia são sintomas muito importantes, chamados de modalidades, porque é aquilo que caracteriza a queixa do paciente, caracteriza o sintoma, né? Então, problema para andar, a dor é para andar, piora quando anda, né? Afeta o corpo inteiro, eu fico parada, então quando conseguir parar, né, para poder trazer um alívio, eu não consigo levantar,
Então, as características da dor da paciente, que são diferentes de paciente para paciente, né? E veja, eu trabalho desde criança. Veja essa frase como já mostra para a gente o perfil dessa pessoa, né? Uma pessoa focada no trabalho, trabalhadora, né? E agora preocupada porque não está conseguindo mais trabalhar. E vem até um receio dela, vem até um medo dela. Eu me vejo paralisando. Então, a gente está na consulta de homeopatia com uma consulta bem aberta, onde a gente está vendo tantos aspectos físicos, mas junto com isso vem também aspectos mentais, porque é a totalidade que está doente, né? É o corpo inteiro que está se manifestando. Pode seguir, por favor. Estou me sentindo assim, trava o ombro. Vou movimentando e melhora. Quando está tempo mais frio, melhora. Começou há 30 anos, levei uma queda. Caí, bati as costas e fiquei sem andar. Bati no chão e tudo endureceu. Ficou duro, não mexia. Quando estou nervosa, trava, paralisa, para tudo. Imagino uma pessoa que não consegue andar. Eu era ativa, me vi parada, precisando de ajuda. Tenho medo de ficar paralítica em cima de uma cama, dependendo dos outros. Sensação que o mundo desabou e não se consegue mexer pelo peso. Veja a profundidade que a paciente consegue trazer para a gente, né? A experiência que ela tem dessa dor, em vários momentos, tem a ver com não se mexer, né? Não consigo me mexer, paralisada, dura, paralítica. Veja que ela usa várias metáforas, ela usa várias expressões para falar sobre a experiência da dor dela. Se viesse uma outra mulher com fibromialgia, a experiência seria outra. Se viesse 10 pessoas com fibromialgia, cada uma provavelmente traria uma experiência individual totalmente diferente do anterior. Então é isso que torna a homeopatia maravilhosa, é isso que torna a homeopatia tão gostosa da gente fazer para o médico, eu digo, né? A maravilha para o paciente, né? Também se ele se curar, mas principalmente para o homeopata, porque cada caso que senta na nossa frente é um caso novo. Embora o nome da doença seja a mesma, é uma experiência totalmente diferente, são sintomas totalmente diferentes. Veja a distância que isso está do mundo da alopatia, do mundo da medicina convencional, onde bastam algumas palavras, bastam alguns sintomas para que você já abre uma lista de opções na sua cabeça com os diagnósticos possíveis, né? E a partir dali já tem o encaminhamento, o tratamento, os exames, né? E para a homeopatia, não. A consulta do homeopata nem começou quando a do alopata já terminou, né? Essa frase famosa, né? A gente ainda não começou. Por quê? Porque a hora que ela me fala fibromialgia, para o alopata já terminou. Ele já sabe tudo que ele vai fazer a hora que ele rotulou como fibromialgia. Agora, para a gente, fibromialgia não significa quase nada. Fibromialgia não tem valor nenhum no campo da homeopatia, no mundo da homeopatia. Tem um valor ínfimo, porque nós precisamos saber a experiência da fibromialgia. Nós precisamos saber os sintomas da fibromialgia. E os sintomas para a homeopatia não são os sintomas comuns. Todo paciente com fibromialgia tem dor generalizada. Mas eu quero saber como é a dor generalizada desta paciente. Veja que a dor dela tem a ver com eu travo, eu paraliso e eu quero me mover. Porque se eu movimentar, eu melhoro. Se tiver um pouquinho mais frio, dá uma melhorada. Né? Se eu vou tentar levantar da cadeira, é que dói. Se eu começo a andar, dói, mas depois, conforme eu vou movimentando, melhora. Né? Pode ler, por favor. Dormindo, eu viro na cama inteira. Descubro o pé porque me dá quentura. Falo dormindo. Saio da cama. Sonambulismo. Choro por qualquer coisa. Fico triste. Quero ficar quieta, sem ver ninguém. Piora se vem me consolar. Quero ficar quietinha. Tenho medo de gente que morreu. Medo de ladrão. Se alguém fala alto perto de mim, eu grito. Assusto com qualquer coisa.
muito medrosa. Medo de ficar sozinha, espíritos, fantasmas. Pessoas que morreu vai aparecer do meu lado. Um médico convencional, um alopata que ouvisse isso aqui, ia falar assim, mas o que que isso aí tem a ver, né? Por que que você entrou nessa seara aí? Por que você entrou nesse caminho, né? Isso aqui não vem ao caso, né? Para fibromialgia não faz sentido você entrar nessa história, né? E para uma consulta homeopática, uma consulta tradicional, o método tradicional da homeopatia, a gente quer avaliar todas as áreas da vida do paciente, tanto os aspectos físicos quanto os aspectos mentais. Então, se a gente consegue, para seguir nesse método tradicional, se a gente consegue entrar em outros campos da vida do paciente, tanto melhor, porque daí nós temos também as manifestações, né, da alteração do estado de ser, né? Nós temos as manifestações também mentais. Veja, esta paciente é chorona, esta paciente é medrosa. Medo de quê? Medo de gente que morreu, medo de ladrão. E nós temos um dicionário de sintomas, chamado repertório de sintomas homeopáticos, onde existem todos esses sintomas aí catalogados. Então, se a gente puder levantar vários sintomas, principalmente sintomas que nos ajudem a individualizar o caso, sintomas que sejam bem característicos, que não sejam sintomas só de doença, que não sejam sintomas comuns, frequentes, mas sintomas que ajudem a caracterizar, tanto melhor. Nós vamos conseguir ver essa totalidade alterada, esse estado de ser alterado, e vamos ter mais chance de chegar no remédio homeopático. Porque esse remédio que nós vamos dar não é para fibromialgia, esse remédio é para esta pessoa que sofre com dessas dores, mas que também é uma pessoa sonâmbula, que também é uma pessoa chorona, que também é uma pessoa medrosa, etc, etc, etc. Se a gente pegar todas essas manifestações da totalidade dela, a gente vai ter mais chance de achar o remédio. Então, os sintomas que eu peguei desta paciente, ela em algum momento, ela fala que quando ela fica sentada, piora. Sentada há muito tempo, agrava. Ela falou que melhora com o movimento. Ela falou que tem medo de fantasma. Ela fala durante o sono. Ela grita durante o sono. Ela chora fácil e ela não se consola quando alguém vem falar com carinho, né? O consolo não consegue melhorá-la, né? Então, nós temos aqui sintomas relacionados à queixa, dor que agrava sentada e dor que melhora em movimento. E nós temos vários sintomas do aspecto mental. Tudo o resto ali são sintomas mentais, sintomas relacionados ao sono, sintomas emocionais, né? E nós vamos adicionar isso, né? Juntar tanto os sintomas relacionados à queixa principal, mas modalizados, né? Não o sintoma cru, né? Em nenhum momento nós vamos pegar assim, dor. Dor é um sintoma muito comum, ele não está caracterizado, né? Por exemplo, dor nas costas é algo extremamente comum, é algo muito pouco para ajudar a gente a individualizar. Agora, uma dor que agrava sentada é um sintoma característico, é um sintoma que foi modalizado. É a mesma coisa que eu falar para você, por favor, Ana, vá buscar no aeroporto para mim uma menina. Ué, a Ana vai ficar perdida, porque tem um monte de menina lá. Ué, essa menina tem qual idade, né? Olha, é uma menina jovem. Tá bom, já ajudou, né? Não vou olhar uma criancinha, vou olhar as meninas mais jovens. Ah, eu quero que você pegue uma menina jovem bonita. Opa, ela já separa as feias para o lado lá e pega só as bonitas. Eu quero uma menina bonita loira. Ela separa as morenas das loiras. E assim vai, né? Vai ajudando a caracterizar. As modalidades em homeopatia são como os adjetivos que a gente vai dando para as coisas, para qualificar uma coisa. Então, sintoma só vai ter utilidade, ou vai ter melhor utilidade, vai ter um alto valor em homeopatia se ele estiver caracterizado. Então, a dor que agrava sentada e a dor que melhora em movimento são sintomas modalizados, são sintomas característicos. Então, a gente pode usar para repertorizar. E, segundo o método tradicional que a gente usa em homeopatia, principalmente que vem da tradição do homeopata americano
James Tyler Kent, a hierarquia proposta pelo Kent, né, onde se valoriza muito os sintomas mentais, a gente, nesse método tradicional, vai acabar sempre procurando também essas características emocionais, mentais, da personalidade do paciente. Isso pode ajudar muito no quadro. São sintomas, né? São chamados de sintomas. Fala, mas isso não é uma doença, né? Ela falar dormindo, isso não é doença. Então, mas para a homeopatia, sintoma não é sintoma de doença. Sintoma é qualquer tipo de manifestação característica que a gente acredita que vem do estado alterado do seu organismo, né? Então, qualquer manifestação, seja ela física, mental, né, emocional. A gente, para fins didáticos, acaba dividindo em sintomas mentais, sintomas gerais e sintomas locais, físicos, né? Então, os gerais e mentais, eles são gerais, porque dizem respeito ao corpo todo. O mental diz respeito ao todo, né? Geral também diz respeito ao todo. O que seria um sintoma geral? Por exemplo, transpiração, menstruação, sintomas alimentares, apetite, desejos alimentares, né? São tudo sintomas que dizem respeito ao clima, né? Friorento, calorento, sede, sexualidade, libido, tudo isso são sintomas gerais que dizem respeito ao corpo inteiro, ao organismo da pessoa inteira. E sintomas que a gente vê mais locais, por exemplo, é a dor nas costas, né? A dor nas costas piora quando está sentada, a dor nas costas melhora quando está se movimentando. São sintomas locais, mas eles estão caracterizados, eles estão modalizados, por isso eles têm valor. Então a gente pode hierarquizar dessa forma, né? Sintomas mentais, gerais, que dizem respeito ao todo, e os sintomas locais, desde que sejam bem característicos, né? Coloquei isso aí no repertório, dá para fazer na mão, lógico, vocês têm que aprender também, né? Ver como é que pode fazer isso, procurar no dicionário, né? Mas eu estou usando aqui um repertório digital que facilita tremendamente o nosso trabalho, né? Coloquei todos esses sintomas no repertório e aparecem 3 remédios aí que cobrem todos os sintomas da paciente. Beladona, todos os sintomas característicos que a gente escolheu, né? Beladona, Licopodium e Rustox. Pulsatila seria o 4º remédio aparecendo lá, mas pulsatila não cobre um deles. Então, os que estão cobrindo tudo que a gente escolheu são esses 3. A gente poderia depois, então, fazer o trabalho de ir até a matéria médica. Matéria médica é onde a gente vê o remédio, né? Não está vendo os sintomas apenas, está procurando diretamente o medicamento. Então, o repertório servindo como uma ponte, né? Que falou, olha, estude esses 3 remédios aqui, né? Então, estudando aqueles remédios, o que mais se aproxima do quadro dessa paciente é o medicamento Rustox-Codendro, né? Se você olhar na matéria médica, você vai ver que Rustox afeta muito a parte das articulações, tecidos fibrosos. Rustox-Codendro manifesta-se muito com sintomas reumáticos, parte de nervos, medula espinhal, efeitos paréticos, as partes do corpo machucadas e rígidas, sensação de deslocamento, e é muito famoso o sintoma, é um keynote, a gente chama de keynote, o sintoma-chave, o sintoma essencial do remédio, né? O que é essencial para o Rustox-Codendro é essa melhora com o movimento continuado, né? Conforme inicia o movimento é extremamente doloroso, mas se vai forçando, vai continuando, tende a progressivamente ir melhorando, uma característica desta paciente. Então eu dei para ela Rustox-Codendro na LM3, 1 gota por dia. Depois de 2 meses, pode ler para a gente aí, por favor. Após 2 meses, melhorei 50%. O ânimo e as dores não estão como antes. Hoje consigo fazer coisas com as mãos. Antes doía o corpo todo. Agora respiro mais tranquila. Agora durmo bem. Antes estava chorando muito. Agora não mais. Até sinto dor, mas não é aquele peso. Isso acabou. Se puder, eu tomo esse remédio a vida inteira. Eles entendem como na alopatia, né? Deve ser igual um remédio da pressão, assim, né? Que o alopata passa e você vai ter que tomar para a vida inteira, né? Então, você veja, em 2 meses já teve uma grande resposta, né?
não só da parte das dores, mas é sempre a melhora na totalidade, né? A gente quer ver a pessoa reage em bloco, não reage só parcialmente, né? Há uma melhora no estado alterado, então as dores e o ânimo, né? Ela percebe que está bem porque ela consegue fazer as coisas, ela é extremamente ativa. Esse medicamento é de um grupo de medicamentos de muita inquietude, de muita agitação. 4 meses depois ela falou que estava melhor, melhorou o ânimo, só com um pouco de dor nas costas. Nessa ocasião aumentei a potência. 7 meses de tratamento, pode ler para a gente, por favor? Após 7 meses, as dores melhoraram. Meu filho está com depressão e isso me abalou. Parei com todos os remédios que tomava antes, parou inclusive a homeopatia. Agora estou esquecendo nomes, perda de memória. Voltou a falta de ar, quero respirar e dá dificuldade. Dor como um peso, uma pedra em cima do peito. Fico parada, mas sou ativa, não consigo ficar parada. Então, 7 meses depois, ela retorna com algumas queixas retornando. Voltaram alguns problemas. Houve algum fator de desequilíbrio na história dela. Ela atribui aos problemas do filho, né? Abalaram muito a paciente e aparecem novos sintomas, aparecem outros problemas. Mas veja que o perfil dela, as características dela continuam, né? A história de pedra em cima do peito, parada. Eu não consigo ficar parada, quer dizer, uma pessoa que quer movimento, não gosta quando está parada, quando tem o seu movimento impedido, né? Então, o perfil, a essência, o que é característico dela, continua. Então, eu nem me preocupei em ter que tomar a história de novo. Nós vamos voltar para o mesmo medicamento que estava ajudando tanto ela, né? Nessa ocasião, eu não passei LM, eu passei a CH, passei a Rustox número 200, ela tomou e parou. Toma e para, não é uso contínuo, né? Aí foi um ano de acompanhamento, melhorou a falta de ar, já não tinha dores, melhorou a memória, melhorou essas queixas que ela estava passando naquele momento de situação da vida dela, e ela mantém o acompanhamento comigo até hoje, já deve ter aí mais de 3, 4 anos esse caso. Ela continua com Rustox sempre que precisa. O mesmo medicamento, quando é necessário, é repetido em alguma queixa. O medicamento é para totalidade, o medicamento não é para doença. Se for um bom remédio, muitas vezes a gente tem isso na homeopatia, de que esse medicamento dura por muito tempo. Não sabemos quanto tempo, mas tem pacientes que ficam anos e anos repetindo o mesmo remédio quando é necessário, né? Uma dúvida, aqueles sintomas que apareceram depois, a questão de memória e falta de ar, eles também são típicos da rus tóxica ou não? Nem me preocupei com isso. Depois, se você quiser, a gente pode olhar no repertório, mas é isso que eu queria mostrar para os alunos, né? Eu nem me preocupei com isso. Não importa se aparecer algum sintoma novo que não estava no remédio, que se você for olhar, mas Rustox não tem isso aqui. Não tem problema, porque se você encontrou um medicamento que foi útil para o paciente, que melhorou ele na totalidade, você deveria dar uma chance para esse remédio, dar uma chance novamente para ele, né? Nós não podemos dizer que nós sabemos tudo sobre os remédios, né? Não sabemos todas as manifestações que eles podem ocasionar. Existem até repetições de experimentações. A gente experimenta novamente um remédio que já foi experimentado e ele pode até trazer sintomas novos para a experimentação. Mas o que eu quero dizer aqui é que se você chegou a um bom remédio e a paciente se beneficiou no passado, não tem por que você querer trocar o remédio agora. Não importa quais sejam as queixas novas. O que importa é que encontramos algum remédio que teve a ver com a totalidade dela. Provavelmente esse remédio ainda vai ajudar. Como é que nós vamos saber? Só testando. Então, nós somos obrigados a testar de novo o mesmo remédio. Eu tenho pacientes com 17 anos de história, 17 anos com o mesmo remédio. Uma menina que veio para mim quando era criança, eu até coloquei esse caso no meu livro. Eu acho que vocês usam o meu livro Bases da Homeopatia, né? Essa menina está no livro Bases da Homeopatia. Vocês leiam aí depois. E eu coloquei esse caso novamente agora no meu livro que foi publicado no mês passado, né? Que foi lançado no Congresso Brasileiro. O mesmo caso está lá, mas com 10 anos de diferença. Então, quer dizer, eu botei o caso quando ela era criança e agora eu estou botando o caso dessa menina já adulta. E é o mesmo remédio.
O mesmo remédio que eu dei para ela quando ela era menininha, continua beneficiando ela agora que ela é uma universitária, sabe? Então, muito bonito, é o mesmo remédio. Eu não me preocupei de ter que estudar o caso de novo. Eu simplesmente fui lá e repeti a mesma medicação que eu tinha encontrado para ela quando ela era criança, né? Então, é bonito isso. Você, sabendo que isso existe, se o aluno não sabe que isso existe, o homeopata não sabe que isso existe, ele vai estar sempre querendo procurar alguma coisa nova, né? Fala, ó, não perca seu tempo. Use o mesmo remédio que foi útil no passado, né? Então, aqui nem era um passado tão grande assim, né? Foram 7 meses só, né? Depois de 7 meses ela voltou. E aí estava na hora da gente medicar de outra forma, trocar a potência, não sei, mas o mesmo remédio, dá uma chance para o mesmo remédio. Por quê? Porque o remédio não era para quando ela sofria de dores. O remédio é para ela. Nós, através das dores, nós pegamos os sintomas, e sintomas são as manifestações do estado de ser alterado dela. E agora, ela vindo com dor, problema de memória e sei lá mais o quê, o estado dela se alterou de novo, se desequilibrou de novo. E se a gente sabe qual é um medicamento que tem o padrão dela, por que não tentar? Então é o medicamento único da totalidade. E vocês vão se surpreender como o mesmo medicamento pode durar anos e anos e anos. Pode chegar uma hora que você vai testar e, opa, ele não está mais funcionando, não é mais. Significa que nós vamos ter que retomar a consulta, analisar de novo. Mas enquanto ele está sendo útil, nós precisamos utilizá-lo, né? Nós precisamos dar uma chance para ele. Tudo bem? Professor, continuando a pergunta da colega, o senhor já falou na última aula sobre a potência, que é uma questão de fé e tal. Mas agora eu vi que o senhor mudou a potência, eu não tenho muito conhecimento, mas me parece que o senhor aumentou a potência, são unidades diferentes, né? Mas me parece que o senhor aumentou a potência. Eu troquei o método, né? Então eu estava dando LM para ela e depois eu passei ela para CH, centesimal. É outro tipo de método de diluição, né? Não é nem potência só diferente, é o método de preparo do remédio que também é diferente, né? Isso que eu queria entender, inclusive essa sua paciente de 17 anos de evolução, o senhor também mexeu na potência ao longo desses 17 anos? Mudou a potência várias vezes, né? Ao longo de tantos anos assim, sempre que ela voltava e precisava, eu dava numa potência nova, uma potência diferente. E toda vez que eu dava, sempre ela se beneficiava. Essa menina, foi muito bonito o caso, porque não importava qual era a potência, sempre ajudava. Chegava uma hora que a mesma potência parava de atuar, eu não vou trocar o remédio, eu vou trocar só a potência, né? Aí aquela coisa que eu falo para vocês, de que essa é o assunto mais chato da homeopatia, porque não tem resposta para isso, né? A questão de potência, doses, a questão de dinamização é uma questão de escolha do profissional, é uma questão de gosto do freguês, sabe? Você vai encontrar o seu jeito, você vai encontrar o seu método, né? Cada autor que você segue vai defender um método, tem uns que vai defender com unhas e dentes, o outro vai falar que isso aí é relativo. Eu sou daqueles que falam que isso aí não tem importância nenhuma, né? No meu livro eu coloco uma notinha sobre isso aí, lá na parte 3, na terceira parte do livro, que são os casos clínicos, estudo de casos clínicos, né? E aí eu coloco uma notinha sobre isso daí e eu falo sobre isso, exatamente o que eu acho. Que a questão de potência é só uma mania, né? Eu tenho uma mania, o outro homeopata tem outra mania. Não dá para a gente defender uma mania. Mania é mania. Mania é um costume que você tem, né? Então, não há por que eu querer defender aquilo que eu fiz, tá? Eu só fui trocando. Teve uma época que para mim me parecia que seria melhor passar uma gotinha todo dia, né? Mas depois que ela já estava homeopatizada, ela já entendia a homeopatia, eu não precisava dar um remédio assim de uso contínuo, né? Sei lá, muitas vezes a gente usa esse remédio de uso contínuo na LM, que é para o paciente não assustar tanto, né? Com a homeopatia. Olha, mas eu tenho tanta dor, me deram tanto remédio aqui na reumatologia, e o senhor vai me dar uma dose, uma gota, e não tomar mais, né? Para alguns pacientes isso pode ter um efeito meio assustador. Então, às vezes, a LM ajuda. O paciente que está extremamente medicado, né? Você vai usando de forma contínua. Agora, depois que ela já estava na homeopatia, eu falei, olha, então, vamos retomar o seu tratamento? Ela, nossa, eu nunca deveria ter parado, né? Eu deveria voltar. Eu falei para o senhor que eu ia tomar esse remédio a vida inteira e eu mesmo parei.
porque eu fiquei depressiva, sei lá o que que ela sentiu em relação ao filho, né? E aí eu falei, então vamos retomar. Eu retomei com o mesmo remédio, Rustox, só que numa outra potência, na 200 centesimal. E eu falei para ela tomar uma dose única, tomou só 2 gotinhas, pronto. E ela, falei para voltar depois de um mês, e ela melhorou, né? Já começou a melhorar, voltou a melhorar de todas as queixas. Mas isso eu não estou querendo defender esse meu jeito de fazer. Isso eu estou falando para você, é só uma mania, o meu jeito, tá? Você vai ter que encontrar aí, de algum professor, de algum escritor, de algum autor da homeopatia, qual é o jeito que você gosta mais. E eu recomendaria para você não engessar num jeito só, né? Não precisa escolher um jeito e ficar sempre com aquele. Vai testando jeitos diferentes e eu acho que você vai chegar na mesma conclusão que eu. Você vai chegar à conclusão de que, ó, realmente isso daqui não parece que não tem a mínima importância. Se eu usar potência baixa, se eu usar potência alta, se eu der dose única, se eu der múltiplas doses, não parece ter muita diferença. A não ser quando o paciente mesmo fala, né? Fala, já está com o remédio de homeopatia, você já percebeu que aquele remédio é bom para ele? E ele vem e fala para você, olha, doutor, eu percebi que naquele número lá estava melhor, viu? Ótimo, isso aí é uma impressão do paciente. Então, ele mesmo fez o teste. Então, vamos respeitar a autonomia do paciente, né? Ele prefere aquela potência, ele não gostou de uma outra, né? E aí, tudo bem, não tem explicação para isso, né? A gente vai experimentando. Na verdade, o que nós estamos fazendo é sempre uma experimentação. O Masi Lizaldi, homeopata argentino, falava isso, né? O processo terapêutico é uma experimentação. E também a experimentação é um processo terapêutico, né? No fundo, nós estamos sempre experimentando, nós estamos sempre testando, né? Nós não trabalhamos com matemática, nós não trabalhamos com 2 mais 2 igual a 4, né? A gente trabalha com hipóteses, né? A gente está numa ciência que está como toda ciência, né? Não é exata, nós estamos trabalhando num terreno movediço. Se você quiser protocolos, aqui não é o lugar, né? Quem vem da alopatia porque gosta de protocolos vai sentir muita dificuldade com a homeopatia, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que eu não respondi porque não tem resposta. Tudo bem? Ih, acho que a aluna não gostou aí, até sumiu. Não, está tudo certo. Muito obrigada. Ah, Respondeu então tá tudo, bom, doutor. então tá bom. Eu acho que ela desmaiou depois da minha resposta, ela desmaiou. Vamos lá, vamos para o outro? Podemos passar para o próximo? Falem Pode comigo, sim, falem pode comigo. sim, pode continuar. Eu estou com aquela sensação de abandono, porque eu não estou vendo vocês, vocês não estão me vendo, né? É só uma ilusão, É Rui. uma Pode ilusão, tocar. uma ilusão de abandono. Então, vamos lá, uma mulher de 50 anos de idade que veio para mim por queixa de úlcera na perna há 5 anos, varizes e infecções de repetição. Vejam aí as úlceras dela. Esse caso foi bonito, eu coloquei, inclusive esse caso está no meu livro. Vocês vão ver aí com foto colorida, porque no livro saiu foto preto e branco, tá? Dá para ver a úlcera das úlceras da paciente? Sim, São eram 3 úlceras, né? Essas úlceras varicosas, né? O paciente nunca cicatriza, nunca fecha, fica acompanhando com cirurgia vascular, né? Fica indo, eu trabalho em posto de saúde, eles ficam indo em posto de saúde, fica fazendo curativos e curativos e curativos, às vezes várias vezes por semana, né? Fazendo curativos, são aqueles pacientes que já são conhecidos da equipe de saúde, né? E como tem porta aberta, né? Tá lá com as úlceras abertas, né? Então tá sempre tendo infecção, né? Vira e mexe tomando antibiótico, né? Toda hora infeccionando esse local aí a perna que está com as úlceras. Então, isso daí basta que um alopata olhe e fale úlcera. Ele olha e chama isso de úlcera. Viu as varizes na perna, viu essa dermatite ocre aí, né? Essa cor esquisita, né? Uma cor de cobre da pele, né? E fala, pronto, isso daí é uma úlcera varicosa. Ele já fechou, ele não precisa nem fazer anamnese, né? Anamnese é isso para o alopata, né? Anamnese é direcionando para um diagnóstico patológico. Então, tá diagnosticado. A consulta do alopata, de certa forma, terminou aqui. O resto é preencher papel.
Ele vai encaminhamentos, solicitação de exames, solicitação de curativos, solicitação de bota, antibiótico, remédio para dor, etc. Né? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Todos nós somos alopatas, todos nós fizemos e conhecemos a alopatia, e é assim que a alopatia raciocina. Você pode até falar assim, não, mas eu quando era alopata eu não era assim, eu era humano, eu conversava com a paciente, eu quero saber a história dela. Fala, tá bom, eu entendo, mas o que essa sua humanidade vai mudar na sua conduta? Quase nada. Você vai ser obrigado a fazer os mesmos encaminhamentos, dar os mesmos antibióticos, pedir os mesmos exames. Então, um alopata que é ogro, que é grosseirão e que em 5 minutos resolve o problema, ele vai fazer a mesma conduta do que você, se você for humana, né? Então, a homeopatia não é que nós somos humanos. Ai, como é bonito. Eu tenho uma colega alopata, é uma clínica geral, uma médica de família que trabalha comigo. Ela é vizinha de porta de consultório. Assim, eu atendo numa sala, ela atende na outra sala. Então ela fala, ai, como é bonito, né, homeopatia, vocês são tão humanos, né? Toda vez ela fala isso, eu falo, eu não sou nada de humano, não tem nada dessa... Você está usando uma palavra que não condiz aqui, é uma palavra muito moderninha da medicina, que não condiz com a homeopatia. Não é que o homeopata é humano, não é que o homeopata é moderninho, né? Na verdade, não dá para fazer homeopatia se você não for assim, se você não analisar o caso na totalidade. Porque se você não fizer isso, de aprofundar mais na consulta, você simplesmente não está sendo homeopata. Pelo menos você não está sendo homeopata clássico. Você seguiu por uma outra corrente. Porque pode até ter um colega aí que olha a úlcera e fala, pronto, o remédio homeopático para a úlcera é tal. Só que ele não se enquadra dentro do nosso idioma da homeopatia clássica. Ele não se enquadra dentro do nosso paradigma clássico que visa buscar o medicamento da totalidade do estado alterado do doente. Para o homeopata, quando você olha úlcera, automaticamente você lembra, há um estado alterado que predispõe à manifestação de úlcera. Úlcera é só a forma externa, como o estado alterado está se manifestando, certo? E se a gente vê úlcera, a gente sabe que não há somente úlcera nesse paciente. Ela não é uma úlcera que anda, ela tem sintomas na sua totalidade. Ela tem sintomas tanto físicos, quanto gerais e mentais. E se a gente tiver uma consulta bem ampla, bem aberta, automaticamente a paciente vai começar a falar de outras coisas além da úlcera. E foi exatamente o que aconteceu com esta paciente. Vou mostrar para vocês. Trechinhos, aqui não dá nem para colocar a consulta inteira, porque são páginas e páginas, né? Vou pedir para a Ana, que estava me ajudando aí, por favor, lê para a gente. Dói muito, arde, piora em pé. Quando levanta a perna, melhora. Quando ponho alguma coisa gelada, melhora. Eu choro muito, sou emotiva. Quando falo de Deus, tudo me emociona. Por qualquer coisa eu choro. Tenho vontade de ficar deitada com a perna para cima. Eu xingo o marido, desconto nele, fico irritada. Tenho muito calor à noite, na sola do pé. Tenho que tirar o pé para fora da coberta. Não gosto de roupa apertada, com gola, não uso calça. Fala sem parar por mais de 15 minutos. Sem brincadeira, eu deixei o relógio lá do meu lado para ver quanto que essa paciente ia parar de falar. Ela não para de falar. Ela não para de falar. Então, uma coisa engata na outra, engata na outra. Eu não perguntei nada para ela durante 15 minutos e ela me contou tudo isso daí. Né? E são sintomas muito bons para a homeopatia. Por que a gente diz sintomas muito bons? Porque ajudam a caracterizar. E nós temos lá no nosso dicionário de sintomas o repertório homeopático. Então, a gente chama de sintoma bom aquilo que é característico, mas aquilo que existe na homeopatia. Se ela falasse para mim, ó, eu só melhoro quando eu planto bananeira, olha, isso aí é super característico, mas eu não tenho um sintoma, né, no repertório, eu não tenho um sintoma de dor na úlcera que melhora plantando bananeira.
né? Não há esse sintoma no repertório. Então você tem que ter um bom sintoma e tem que estar presente na literatura homeopática, porque se você achar uma coisa que não tem, sinto muito, nós não vamos conseguir usar isso para nada. Né? A mesma coisa que o alopata, quando conversa com o seu paciente, ele não vai usar aquilo. Para fins de tratamento, basta saber que é uma úlcera varicosa. Ele pode usar aquilo para uma outra coisa, vai encaminhar para o psicólogo, vai bater um papo com o paciente, mas para fins de diagnóstico, bastou saber que ela tinha uma úlcera varicosa. Né? E para a gente também. Nós nos aprofundamos na vida do paciente, na totalidade, mas essa só vai ter serventia para a gente se isso tiver alguma coisa listada na história da homeopatia. E tudo que ela me falou, nós temos sim, dá para usar com os sintomas que a gente tem. Né? Veja, é lógico que ela tem dor no lugar da úlcera e ela falou as modalidades, né? Quando levanta a perna, melhora. Se colocar coisa fria, melhora. Então, ela deu características da dor. Pronto. Então, já temos bons sintomas homeopáticos, né? Depois, automaticamente, ela passa para o lado mental. Também é igual aquela outra paciente aqui, é muito chorona. E é muito chorona, tudo emociona. Chora por qualquer coisa. E, durante muito tempo, ela ficou falando da parte religiosa. Né? Nós temos um sintoma no repertório para esse tipo de paciente que se emociona ou que se afeta muito com as questões religiosas, né? Sofre muito com questões religiosas. Os problemas com o marido, os problemas gerais, que são os problemas climáticos aí, né? Que são as características climáticas, calor, tirar o pé para fora da coberta, relação com a roupa, né? Tipo de roupa que dá para usar, tipo de roupa que não dá para usar. E nós temos também um sintoma que ela nem falou, mas que ela demonstrou. E aí a gente pode chamar de sintomas objetivos. Tem o sintoma subjetivo e um sintoma, um sinal, né? Pode chamar de sinal na semiologia, que é aquilo que você vê. Nós estamos vendo aqui. O que eu estou vendo que ela não falou para mim é que ela fala muito sem parar e que ela engata um assunto no outro e não dá nem pausa. Isso daí é uma característica dessa paciente. Então, isso não foi verbalizado por ela, mas isso está dado ali na sua frente. Então, você pode usar também esses sinais do que você vê no paciente. Anteontem eu dei uma aula e aí eu falei sobre um caso que era muito difícil achar o remédio, e uma das coisas que me ajudou a achar o remédio da paciente foi uma olheira. Essa paciente, eu tratava ela por 2 anos, nunca achava o remédio dela. Quando eu comecei a valorizar alguns sinais objetivos, porque pelos sinais subjetivos, pelos sintomas, eu não estava chegando em lugar nenhum, quando eu comecei a valorizar alguma coisa mais objetiva, eu consegui chegar no remédio. Então, uma olheira, vocês não imaginam a olheira da paciente, é uma olheira muito marcante, sabe? O local onde estava a olheira, tudo isso nós temos no repertório. E ali foi uma porta de entrada para conseguir. Lógico que eu não peguei só isso, né? Mas a olheira, junto com os outros sintomas, me ajudou a chegar no melhor remédio para o paciente. Então, você usa tanto os sintomas relatados pelo paciente, subjetivamente o que ele conta para a gente, mas também aquilo que você vê, aquilo que você pode palpar, ou aquilo que você pode gravar, né? Aquilo que você está vendo, né? Com os seus sentidos. O Hahnemann fala que só exige do homeopata sentidos perfeitos. Você tem que ter os seus sentidos perfeitos. Você tem que estar ali captando com os seus sentidos, né? Com o seu olhar, com a sua audição, com o seu olfato, às vezes o cheiro, alguma coisa do cheiro do paciente, né? Com o nosso tato, né? Vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês um caso em que eu, com o tato, com aquilo que eu botei a mão no paciente, também pode ser uma porta de entrada para chegar no remédio do paciente. Nunca valorizando apenas um aspecto, mas usando as várias peças de um quebra-cabeça. Nós estamos chegando no remédio homeopático individualizado. É um quebra-cabeça. Nós temos várias peças, vários sintomas e sinais. Essas peças do quebra-cabeça podem ser sintomas locais, característicos, sintomas gerais, sintomas mentais e também sinais objetivos que você vai juntando e montando. Quando monta o quebra-cabeça, aí aparece o remédio homeopático melhor para aquele caso, para aquela totalidade. Sintomas que eu usei nessa paciente. Primeiro de todos, o que eu estava vendo, loquacidade. Loquacidade é falar demais,
falar sem parar, uma fala extremamente apressada, engatando um sintoma no outro, engatando um assunto no outro, né? Nós temos no capítulo mental esse sintoma, no repertório. Nós temos o sintoma afecções religiosas. O que é isso? O paciente que sofre, o paciente que sente muito, vivencia de forma muito sintomática a questão da religião, né? Também é sintoma mental. Choro fácil, outro, aquele sintoma que a gente pegou no caso passado. Ela melhora com o consolo. Se não me engano, o caso passado a gente falou de uma paciente que agrava com o consolo, quer dizer, não melhora quando é consolada. Aqui nós estamos diante de uma paciente que quer consolo, que quer o carinho, que quer a companhia dos outros quando está triste, né? Quando chora. E nós pegamos alguns sintomas gerais. A roupa no pescoço agrava, não usa roupa com gola, né? E as dores dela, qual era a característica da dor? A aplicação fria melhora. Vocês estão vendo a hierarquia dos sintomas? Eu peguei sintomas mentais, geral e local. Só que o sintoma local, característico, modalizado, né, que tenha pelo menos algum adjetivo aí, né, para caracterizar a dor dela. A dor melhora quando ela dá um gelo, quando dá uma refrescada no local que está doendo, tá? Colocando isso aí no repertório, a gente tem só um único remédio que cobre todos os sintomas dela, que é pulsatila. Temos vários remédios que não cobrem todos os sintomas, mas os sintomas que a gente escolheu, apenas um medicamento cobre. Quando acontece isso, a gente fica feliz, porque daí a gente não fica tão em dúvida, né? Mas pelo menos a gente tem uma direção, né? Ó, estude pulsatila para esta sua paciente, né? Não precisa estudar tantos remédios. Estuda esse, veja se bate. E aí, quando você vai ler pulsatila, realmente, na matéria médica, a gente tem sintomas variáveis, móveis, e afeta principalmente a mente, as veias e as membranas mucosas. Então, pulsatila tem na sua característica o foco em problemas venosos, como é o caso dessa nossa paciente. É um medicamento caracteristicamente feminino, mulheres com uma disposição leve, suave, dócil, pletórica, que chora facilmente, normalmente não tem sede, piora no calor, piora com a roupa, melhora com o frio, melhora com o ar livre. Então, várias e várias características que realmente têm a ver com o quadro dessa mulher, tanto no nível físico, quanto no nível geral, quanto no nível mental. Certo? Doutor, só uma coisa. Pode falar. O fato dela brigar com o marido me afastaria de pulsatila. Uhum. Então, Como é que a gente... toma muito cuidado quando você fala isso, né? Se um único sintoma te afastar de um remédio, você vai dar com os burros na água muitas vezes. A gente tem que tomar muito cuidado. Dentro do método tradicional, se eu falasse para vocês sobre um método chamado análise de polaridade, a gente pode mais para frente fazer aula sobre isso, que é um curso que eu tenho dado bastante. A técnica da análise de polaridade, sim, um único sintoma polar, uma modalidade, exclui remédios. Agora, dentro do método tradicional, uma característica não pode fazer você excluir remédio de jeito nenhum, porque nós não estamos lidando com uma técnica de exclusão de remédios. A técnica de hierarquização de sintomas e busca no repertório é para que te indique algum remédio que seja mais parecido com o caso, mas de forma nenhuma exclui, né? Então, assim, brigar com alguém pode estar ali, pode ser uma pessoa falar em qualquer consulta. Agora, qual é a reação da paciente quando ela briga, né? Muito cuidado. Essa paciente quando há uma briga, chora. Então, quer dizer, ela não é de se impor, ela não é de entrar no conflito, ela não é no embate, mas qualquer pessoa pode brigar. Agora, uma coisa é a mulher que briga e soca o marido, enfia chute no marido. Eu acho que eu apresentei um caso no mês passado, né? Uma mulher que o marido tinha que chamar a polícia, não sei se vocês vão lembrar desse caso. Então, aquilo é um caso de uma mulher que não tem mesmo o perfil de pulsatila. Agora, brigar, discutir, se irritar com o marido, qualquer pessoa pode ter. Isso é um sintoma muito comum. Agora, qual é a reação do seu paciente, né?
A reatividade dela é chorar, é sair da situação, é ficar lá vulnerável, né? Chorando, pensando nas queixas, né? Então, tomar muito cuidado, né? Não use nessa técnica, não use essas coisas como um fator de exclusão, senão você vai perder muitas opções de remédio, né? A violência não é característica de pulsatila, mas o fato dela entrar numa briga, tudo bem. Agora, como é que a senhora reage à briga? Ah, no primeiro grito eu já estou chorando. No primeira levantada de voz, essa mulher já está chorando. Não sei se eu me fiz entender aí. Sim, foi bem claro, obrigada. É a reação, né? E isso a gente entende bem quando a gente estuda, por exemplo, as superclasses do Sankaran, uma outra teoria muito importante dos autores contemporâneos, né? Que é qual é a reação mais básica do seu paciente. O Sankaran reconhece 6 tipos de reações básicas. Pulsatila é a reação número 1, é a superclasse número 1. Qual é a reação número 1? É o chamado tipo ostra, é aquele que sai da situação. Ele não enfrenta, ele não vai até o fim. Ele não é o tipo 6 que vai até o fim, até a pessoa se ajoelhar e pedir clemência. Não é? Faz o marido ajoelhar e pedir perdão. Não. Essa daqui, ela chora. É só o marido falar chega que a pessoa sai correndo. Não consegue levar a discussão à frente, né? Mas entrar numa argumentação, entrar numa briga, qualquer paciente pode entrar. Agora, sempre se pergunte qual foi a reação, né, do paciente, como que ela enfrenta essa situação, né? O medicamento que eu dei foi pulsatila, dei na LM também, 1 gota por dia. Depois de um mês, ela falou que já estava sentindo bem, perna melhorando, já parou a dor, o sono melhorou, mantive a mesma potência. Em 3 meses, as úlceras começaram a fechar, melhorou, e agora só sentia uma coceira. Nessa época eu mudei aumentei a potência, 6 meses sobrou apenas coceira no local das úlceras e já não tinha mais queixas, eu deixei ela com LM número 5. Aí está a evolução da esquerda para a direita, 1 mês, 3 meses e 6 meses de tratamento. Quando chegou no 6º mês, todas as úlceras estavam fechadas. Lembra que ela tinha uma história de 5 anos de úlcera, né? Então, 6 meses de tratamento, fechou. As pessoas falam que a homeopatia é lenta, né? Eu não acho nem um pouco lento. Sabe quem é lento? Lento é o homeopata. O homeopata pode ser muito lento para achar o remédio. Eu mesmo posso ser. Muitas vezes eu fui muito lento para encontrar. Eu não conseguia encontrar o melhor remédio. Mas não desisto. E convoco vocês também a não desistirem. Porque quando a gente acerta, quando a gente encontra esse bendito remédio da totalidade, é isso aí que acontece. É o estado alterado da pessoa que vai se equilibrar e as manifestações também vão melhorar, porque a gente está melhorando a pessoa de dentro para fora. Não está curando a úlcera, né? Eu estou curando a causa, né, da homeopatia. Para a homeopatia, a causa é a energia vital alterada, é o estado da vitalidade que está alterado. O remédio não é para úlcera, o remédio é para paciente, né? Professor, então exatamente isso que o senhor acabou de falar, o remédio não é para úlcera, é para o paciente. Houve outras alterações ou evoluções da paciente fora essa úlcera? Boa pergunta, eu não coloquei aqui, né? Lá no meu livro vocês veem o caso completo, né? Mas eu nem me lembro se eu coloquei alguma mais indicações, mas o bonito de ver foi que na última consulta, lê para mim, por favor, após 6 meses. Após 6 meses, sobrou apenas coceira no local das úlceras, sem queixas. Esta frase foi da própria paciente, não fui eu que coloquei. Eu devia ter colocado entre aspas. Ela falou assim: doutor, sobrou apenas coceira no local das úlceras, não tenho queixas. E ela parou de falar. Eu fiquei dando tempo para ver se ela ia continuar falando, porque nas outras consultas ela falava sem parar. Aqui no 6º mês, o que me chamou a atenção foi isso. A hora que ela falou, não tenho mais queixas, eu fiquei parado. E ela ficou parada. Sem brincadeira, eu dei uns segundos para ela, sabe? Eu fiquei esperando para ver. Cadê aquela verborragia? Cadê a loquacidade? Até isso melhorou. Aquela paciente que falava pelos cotovelos, que falava sem parar, que eu colocava o relógio para ver quantos minutos ela está falando. Eu não conseguia fazer uma pergunta para ela.
essa mulher parou de ficar falando tanto. Quer dizer, a própria loquacidade já era uma manifestação do desequilíbrio dela, né? E ela conseguiu se acalmar, sabe? Ela conseguiu estar numa consulta sem ficar tão assim é, exagerada, né? Então foi muito bonito, tanto a melhora da úlcera, né? Não foi só a úlcera que fechou, a boca também fechou, sabe? Fechou a úlcera e fechou a boca também, né? Foi muito bom, foi muito bonito. Então, se vocês tiverem pessoas que falam demais, manda para a homeopatia que ajuda. Doutor, eu tive só mais uma dúvida com relação à loquacidade. Eu estava procurando aqui no repertório e ela é bem grande, né? Ela é bem extensa. Tem diversas medicações só de loquacidade, mas tem um monte de modalidade também. O senhor Uhum. optou por colocar sem modalização. Foi porque não deu para fazer ou... A própria loquacidade, por ser um sintoma mental, e é um bom sintoma mental, mesmo que tenha bastante remédio, né? Você pode usar desde que você não use sozinho, né? Eu coloquei a loquacidade junto com os outros sintomas, né? Então ele Sim. vai ajudar. Tomar muito cuidado quando a gente quer se apegar num sintoma, né? E que aquele sintoma dê pra gente uma resposta. Mas, na verdade, ele é, junto com os outros, ele te ajuda, né? Se ele for sozinho, ou ele mais um, pode ser que não te ajude tanto, mas dentro dessa constelação de sintomas dela, a loquacidade também ajudou. Não diria que seria o sintoma mais importante dela, mas é um sintoma mental e um sintoma característico que dá para usar, né? Se você pegar, eu não sei, você está vendo aí, você pode me dizer, as modalidades de loquacidade vão acabar tornando o sintoma muito pequeno. Deve ter, por exemplo, loquacidade quando, sei lá, quando está para dormir, quando está com sono. E aí deve ter lá uns 2, 3 remédios só. É muito pouco, né? Se você A fica... tarde tem só um, por exemplo. Isso é muito perigoso. Então, embora a gente caracteriza o sintoma, a gente quer modalizar o sintoma, a gente tem que tomar cuidado quando a modalidade vira uma coisa que afunila tanto que ele só aponta um remédio. Se a rubrica tiver só 2, 3, 4 remédios, toma cuidado, porque ela está limitando muito a sua repertorização. Então é bom pegar sintomas que não sejam muito grandes, muitos remédios, mas também é bom pegar sintomas que não sejam de pouquíssimos remédios também, porque senão você vai fechar muito as suas opções, né? Ok, obrigada. Agora, professor, eu fiquei assim um pouquinho. Estava todo o meu pensamento organizado. Agora eu fiquei assim um bocadinho Mas nós estamos aqui para complicar, não para confundindo, não é? descomplicar. Exatamente. Não é o chacrinha? Nós estamos aqui para. Como é que é? Nós estamos aqui para atrapalhar, não para ajudar, né? Exatamente. Porque a pulsatila nem é algum medicamento para. Eu sei que pode estar na descrição do pulsatila, que foi o medicamento dela, não é? Que foi a pulsatila. Pulsatila que durou muitos anos com ela. Isso, mas nem seria aqui um dos medicamentos de, de escolha. Então, o senhor. Por que que não seria de escolha? Para quê? Não, não, pelo menos aqui no repertório, eu não localizei no geral a pulsatila, mas aí foi, No se eu geral seguiu do então quê? pela matéria médica. No final, a gente sempre seguia pela matéria médica, Eu não pela entendi essa pergunta. descrição do. Descreve melhor um pouco a sua pergunta aí. Você não viu, onde você não viu pulsatila? Eu estou aqui no repertório, no Olhando, mental e olhando para... loquacidade. Ah, bom, nesse seu repertório não tem, no meu tem. Ah, eu tô no Ariovaldo, pois, tô Ah, bem. então, você tá com uma porcaria aí, né? Eu uso um melhor que o seu. Tô brincando, tô Tá bem, brincando, não tem problema. tô brincando, mas nós temos problemas com isso em homeopatia. Entendi. Existem repertórios e repertórios, né? Pode acontecer de você estar usando um repertório que não tenha, em determinadas rubricas, não tenha alguns remédios, um outro repertório tem. Por isso que Vai a gente ter. tem, por isso que eu falei, não sei se foi você mesma que perguntou, tome muito cuidado quando um sintoma faz você vamos supor que você está usando o seu repertório aí. E aí você fala, não, loquacidade não tem pulsatila. Ah, por causa disso eu não vou dar pulsatila? Cuidado, pulsatila Sim. está muito forte em todas as outras Sim. características dela. Pois, e se Não lê é a por causa da pulsatila também loquacidade. vai ter ali alguma característica da Na pessoa matéria médica. tagarela. Na Não, matéria médica. Sim, mesmo, também. É isso que mesmo eu fiquei assim confusa. Eu falei, ué, como é que tá a matéria médica descreve parecido, mas aqui. Mas mesmo que não tenha, suponha que na matéria médica também não tenha loquacidade.
e algum repertório apareceu a loquacidade para pulsatila. Mas, por causa de uma única característica, você não deve excluir essa opção. Por quê? Pulsatila é muito conhecida pelo choro fácil, é Sim, muito característico de melhorar com o consolo, é muito característica para melhorar com aplicações frias, é muito característica por essa vulnerabilidade emocional, por essas questões religiosas, por tudo, entendeu? Então você tem uma gama muito grande de características que cobre. Aí você vai falar, ah não, mas no meu repertório loquacidade não cobre. No meu repertório cobre, mas olha lá, veja lá, o primeiro sintoma é loquacidade. facultativo. Tem 269 remédios e pulsatila está com a cor azul lá, significa que ganha 2 pontinhos. Então, pulsatila não só aparece, como aparece de forma até intensa em loquacidade nesse repertório digital. Aí vocês vão falar, meu Deus, eu preciso comprar desesperadamente agora, eu vou juntar dinheiro e comprar um super repertório. Não percam tempo com isso, tá? O que é importante é que vocês peguem o jeito da coisa. Hoje, aqui, a intenção não é fazer vocês acharem remédio, né? Não é uma aula sobre pulsatila, não é uma aula sobre rustoxicodendro. O que eu queria é que vocês tentassem se prender na ideia do que é sintoma homeopático. Sintoma visa a totalidade, sintoma tem a ver com o local, com o geral e com o mental. Quanto mais característico, melhor nesta metodologia tradicional, porque existem outros métodos, né? Mas eu preciso que vocês entendam essa questão de característica dos sintomas e esta hierarquia mental, geral, local, para que vocês possam, frente a cada caso, lançar mão dos instrumentos que vocês têm. Não se preocupem agora em achar remédio. Eu acho que a minha internet estava caindo aqui na hora que eu dei essa introdução para a aula de hoje. Nós estamos fazendo essa aula importantíssima, eu parabenizo a Escola de Curitiba por dar esse foco, essa importância para as bases da homeopatia. O que vocês estão tendo aqui é um alicerce muito forte, vocês estão tendo uma possibilidade que talvez algumas escolas por aí não dão para os alunos, que é de vocês formarem um chão firme, uma filosofia homeopática firme, e depois vocês vão construir em cima a prática, o estudo dos remédios, né, a técnica de análise do caso. Isso tem que vir depois. Primeiro nós temos que ter o chão bem estabelecido, o alicerce. Qual é o alicerce que nós estamos tentando discutir aqui hoje? Homeopatia é vitalismo. Se homeopatia é vitalismo, é um princípio fundamental, então a gente sabe que a gente não tem uma visão materialista da doença, mas uma visão de energia vital, de vitalidade. Se a vitalidade é que está alterada quando a gente está doente, e a vitalidade tem a ver com o todo vai apresentar manifestações. Vai ter alguma manifestação que vai ser a queixa principal. Lógico que aquela primeira paciente vinha reclamando de dor. Esta segunda paciente vem reclamando da úlcera. Mas nós, como homeopatas, não nos atemos, não nos concentramos somente na dor, somente na úlcera, nós estamos procurando as manifestações desta pessoa no seu estado alterado. Se vocês guardarem isso, hoje eu estou feliz. Eu não quero que você pense em pulsatila, eu não quero que vocês pensem em repertório, tá bom? Deixa isso de lado. Guarda muito bem a filosofia, guarda muito bem essa base. E olha, pode parecer que é conversa para boi dormir, mas isso que eu estou falando para vocês hoje, para vocês que estão quem está me ouvindo, que está iniciando a homeopatia, eu falo para o homeopata velho, que já tem décadas que está na homeopatia e que de vez em quando esquece disso. E nós temos que de vez em quando relembrar. Até o homeopata velho, ele tem que relembrar disso. E ele pisa na bola e fala lá uma bobeira lá mas pulsatila não é para úlcera. É muito estranho que dá úlcera. Eu falo, meu filho, né? Meu Deus, volta. Vamos lembrar de vitalismo, vamos lembrar de conceito de saúde e doença, né? Vamos lembrar que a homeopatia não é remédio para doença, é remédio para totalidade. Não percam isso, por favor. E aí eu tenho certeza que vocês vão ser bons homeopatas, porque o alicerce está bem estabelecido. Não fiquem desde já preocupados com matéria médica, não fiquem desde já preocupados com repertório. Construam a análise de repertório de matéria médica
posteriormente da sua base filosófica estar bem sólida. Depois você vai encontrar o método para chegar no remédio. O que é importante agora é você ter bem firme os princípios da homeopatia. Tudo bem? Ui, Manda. só completando aí, o Hahnemann fala no Organon, né, que é digno de ser curado. Acho que a gente pode ligar agora. O que é digno de ser curado é o estado alterado, Isso, né? isso. O que é para ser curado aqui não é a úlcera, Não né? é o O que é estado para ser alterado, curado é o né? estado dela, né? O estado que se manifesta com sintomas locais, gerais e mentais, né? Se a gente vê a melhora da totalidade, então é óbvio que a gente tocou lá no estado alterado, tocou na vitalidade, né? Podemos ir para frente? Sim. Sim. Deixa eu tocar. Eu tenho até que hora, eu não sei, se vocês deixarem falando, eu vou até de Você noite tem aqui. até as 4. Ótimo, então dá tempo. Vamos lá, mais um caso. Pode ler para a gente, por favor. M, 11 anos, síndrome de Dravet, epilepsia mioclônica grave da infância, encefalopatia progressiva, convulsão de difícil controle, deficiência intelectual, surge antes dos 12 meses, risco de morte súbita, encaminhada pela pediatria. A médica pediatra que encaminhou para a homeopatia, para eu acompanhar essa paciente com síndrome de Dravet, né? O nome que se fala, Dravet, é esse tipo de epilepsia que não tem etiologia definida e são crianças refratárias a tratamento, né? Não melhora, né? Não é difícil você melhorar com os remédios anticonvulsivantes, né? Vai usando vários e mesmo assim a pessoa não melhora. Pode ler para a gente, por favor. Ela tem convulsão quase todo dia, muito nervosismo, bate, não senta, não fica quieta, começa uma coisa e vai para outra, mexe, nada chama atenção, aprende uma coisa e já esquece, tem que iniciar tudo de novo. Acompanha com o neurologista, toma 3 medicações, nenhuma ajudou, não controla as crises. Quando tem febre, dá muita convulsão. Mesmo febre de 37,5 já dá crise. Seu carro esquenta, dá crise. Não pode se cobrir, mesmo coberta leve. Calor piora. Qualquer coberta dá crise. Com o calor da cama já tem crise. Às vezes chega a 3 convulsões por dia. Já chegou a ter 5 por dia. Então, veja, a mãe consegue trazer para a gente várias informações muito boas, informações características, informações que ajudam a individualizar o caso. Na homeopatia, a gente está sempre procurando saber quem é esta pessoa que tem este diagnóstico. Ela tem o diagnóstico de epilepsia mioclônica, síndrome de Dravet. Tá bom, isso daí está lá descrito no manual, lá no livro de patologia do Robbins. Né? Eu usava o Robbins. Então, tá lá. Tá lá, se você lê lá no tratado de neurologia, no tratado do pediatra. Quando eu fiz pediatria, a gente usava o Nelson, o livro mais famoso da pediatria. Tá lá. Vai ler o Nelson, tá tudo lá descrito sobre a doença. Mas aquilo lá não serve para nada para mim em homeopatia. Por que não serve para nada? Porque ali está o que é comum a todas as crianças que têm síndrome de Dravet. Ali está o que é comum, ali está o que é patognomônico, ali está o que corresponde à doença. E eu, como homeopata, estou numa outra linguagem, estou num outro idioma. Eu preciso de sintomas que ajudem a individualizar. Eu preciso de sintomas característicos. Eu não posso me resumir, eu não posso me reduzir aos sintomas comuns da doença. Então, tá bom, ela tem convulsão, o pediatra já manda para o neurologista. Esse é o encaminhamento que o pediatra, o que o pediatra sabe fazer. Agora, como homeopata, eu preciso de saber como é esta convulsão. Então, veja quanta coisa ela trouxe. Não apenas da convulsão, essa criança é nervosa, ela bate, ela tem problema de memória, ela tem crise quando está calor, qualquer calorzinho, o menor esquentar já leva a disparar a crise. Coberta da crise. Pode ler para a gente, por favor.
Tem suor com cheiro forte. Intestino preso. Sangra. Parece de cabrito. Bolinha escura. Ela bate em qualquer um, dá tapa. Por dor, quando se machuca, quando tropeça, bate em quem estiver na frente. Bate em crianças, em casa é nervosa, não gosta que toquem nela. Se o remédio para essa paciente desse pulsatila, quem me perguntou, eu não lembro aí, mas aí eu ia estranhar, né? Você está vendo aqui um tipo de reatividade, um tipo de comportamento que não bate com a reatividade da pulsatila, correto? Quem me perguntou, você está entendendo? Né? Sim, sim. Suponha que essa criança aqui, ela chore muito, né? Ela chora fácil. Aí você vai lá, pode aparecer pulsatila no sintoma. Piora com o calor, chora fácil, tal. Convulsão pode até ser que dê pulsatila no seu repertório. Mas espera aí, pulsatila costuma reagir desta maneira? Se eu usar a técnica do Kent, que é valorizando os sintomas mentais, cara, seria muito esquisito que esse caso fosse de pulsatila. Por quê? Porque essa menina é extremamente violenta. Ela bate, ela é agressiva, ela não pede licença, ela sai batendo em quem está na frente dela. Então, esse nervosismo violento não combina com aquela nervosa que entra na discussão com o marido e sai chorando, né? Aqui é diferente. Olha só, o alopata, escutando essa minha aula, falaria assim, vocês são tudo louco, né? Uma coisa de doido aí, né? O que o suor com cheiro forte vai ajudar você na questão da epilepsia? O que o intestino dela, que intestino preso é comum. Intestino preso é uma coisa, tudo bem, o pediatra sabe resolver, vai passar lá uma dieta, uma alimentação melhor, tal, vai melhorar. Agora, pra gente, o intestino preso está modalizado aqui. Como que é o intestino preso dela? Fezes como se fosse de cabrito, bolinhas escuras. É característico isso. Não é todo mundo que é constipado que tem esta característica das fezes, né? Ela bate, ela é violenta. Mas o que isso aí vai mudar para você? Ora, no nosso mundo, né, no nosso programa, no nosso paradigma, isso aqui muda completamente. Muda toda a história. Por quê? Porque nós temos peças muito boas para montar um quebra-cabeça para encontrar o medicamento dela. Então, nós temos peças mentais, gerais e locais. Não apenas reduzindo ao problema da convulsão. Nós temos peças do estado desta criança. Nós temos peças que dizem respeito à totalidade. Por quê? Porque a mãe é boa observadora e porque a mãe trouxe boas informações. Então, nós temos lá os sintomas que eu usei. A convulsão dela aparece com espasmos na cabeça, fezes de cabrito, ela tem suor ofensivo, ela tem aversão ao toque, ela tem o sintoma bater, você pode pegar lá, bater em crianças que batem, né? Tem o sintoma mental, mas tem só o bater, já poderia usar. Ela tem convulsão na febre e ela agrava com o calor da cama. Eu misturei aqui para que vocês possam fazer a lição de casa aí. O que é sintoma local, o que é sintoma geral e o que é sintoma mental. Lembrando que os sintomas gerais, os mentais podem ser gerais, né? A gente pode considerar os mentais como gerais, tá certo? Então vamos fazer juntos aqui, né? Violência, bater, criança que bate, é lógico que é um sintoma mental, tá no capítulo mental, né? A aversão ao toque é um sintoma mental, comportamental, né? A não ser que seja assim, dor de cabeça que piora com o toque. Então aí é um sintoma local com a modalidade do toque. Mas aqui nós estamos falando de uma criança que no seu geral não gosta de ser tocada. Então ela tem aversão ao toque, é mental. O suor ofensivo é um sintoma local ou é um sintoma geral? É um sintoma geral, porque você fala eu transpiro. Você não fala meu corpo transpira, ou você fala minha barriga transpira, minha cabeça transpira. Normalmente é a minha transpiração é ofensiva, né? Então o suor é um sintoma geral, né? Fezes de cabrito, um sintoma local, intestinal, você pode falar, né, um problema ali, uma coisa do intestino, mas por ser hábito intestinal, você poderia dizer que teria a ver com um quadro geral do doente.
Espasmos da cabeça é um sintoma local, né? É da cabeça. Convulsão quando tem febre. Sintomas de convulsão são sintomas gerais, né? Sintomas da generalidade do nosso organismo. E agravar com o calor da cama pode ser uma modalidade de uma queixa local ou pode ser da totalidade do paciente, né? Se é uma convulsão que agrava com o calor da cama, é um sintoma geral. Muitas vezes você fica em dúvida, né? Mas o que importa é que você está diante de um sintoma bem característico, né? Se tiver sintomas bem característicos e você não escreveu apenas convulsão, você não escreveu apenas espasmo, você não escreveu apenas constipação intestinal. Não, você caracterizou esses sintomas, ótimo, você está no melhor caminho para encontrar o remédio de homeopatia, porque você está fazendo a sua lição de casa, que é individualizar o caso, né? Você está pegando sintomas com alto valor de hierarquia, né? Coloquei isso tudo no repertório, nós temos aí uns 4 remédios que cobrem todos os sintomas que eu usei. Belladonna, Veratrum album, Licopodium e Kali carbônico. Lendo a matéria médica desses remédios e usando também outros instrumentos que não vêm ao caso, como eu falei para vocês, isso nós vamos discutir em muitas outras oportunidades, né? Técnicas de análise de caso, teorias dos autores contemporâneos da homeopatia e tal. O remédio que fica para ela é Belladonna. Tá? Na matéria médica de Belladonna, a gente tem atuação nos nervos centrais, produzindo muitos espasmos, convulsões, atua no cérebro causando uma excitação furiosa, né? Efeitos súbitos e violentos, calor, vermelhidão, ataques epiléticos, convulsão, violento quando está doente, etc, etc, etc. Tá? Pessoas que pioram com o calor do sol, piora quando é aquecido e piora com o toque, são todas modalidades, são todas características muito importantes para Belladonna. Se você ler os outros remédios, você vai ver que não cobre, né, na matéria médica, isso não é tão chamativo quanto é no caso de Belladonna. Belladonna é da família Solanaceae. Família Solanaceae está lá na última das superclasses, que eu já mencionei hoje, né? Não é o tema da nossa aula, mas só para a gente lembrar. Então, eu falei que Pulsatilla é a primeira superclasse, Belladonna é a última superclasse. Então, é lá para o lado do último, o lado mais violento. Então, Belladonna é o extremo oposto da Pulsatilla, né? Então, enquanto o Pulsatilla é o extremo da feminilidade, da vulnerabilidade, da personalidade fraca, daquela pessoa que se fecha, que não consegue enfrentar o mundo, Belladonna é o exato oposto. Belladonna é o extremo da masculinidade, é o extremo do ego, é o extremo da violência, é o extremo do se impor, né? Então, isso é tudo superclasse número 6, lá para o lado mais masculino, né? Estamos falando de uma menina, mas que tem um perfil mais, uma caricatura, vamos falar assim, né? Uma caricatura mais masculina. Eu dei para ela Belladonna 30, depois de 2 meses, melhorou a agressividade, está batendo menos. Quando teve convulsão, foi só uma vez por dia, antes eram 3 por dia, está dormindo melhor. Quer dizer, já teve uma diminuição na frequência das crises e uma melhora mental. Mandei repetir a dose, 4 meses depois, está tendo bem menos convulsão, só quando tem alguma infecção, está gripada, está com dor de garganta, aí dá uma aumentada no número, né? Tem aftas na boca, o intestino ainda está preso e ela está dormindo bem. Nessa ocasião, aumentei a potência para 200. 7 meses melhorou muito, só teve 2 crises em vários meses. Antes dava a cada 2 dias. Nessa ocasião, o intestino também melhorou e estava melhor do nervosismo. Falei para a mãe repetir só se achasse necessário. 1 ano e 3 meses, controlada da crise, só teve 2 crises aí, vamos ver, de 7 meses até 1 ano e 3 meses, dava 6 meses, né? Pouco mais, 8 meses, né? 8 meses ela só teve 2 crises no total, manteve-se bem durante o ano. Vocês podem imaginar a felicidade dessa mãe, né? Que lidava com uma criança tendo crises extremamente frequentes.
deixei como conduta expectante e eu deixo sempre a paciente com o remédio, falando, nossa, se você achar que precisa, toma de novo. Esse é um caso bonito que eu acompanhei por 2 anos, mas depois sumiu, essa paciente nunca mais voltou. A gente fica com dó porque dá vontade de acompanhar por mais tempo esses casos. Perguntas? Dúvidas? Deu para entender? Muito bonito. Bom, né? Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. A gente tem tempo ainda. Deixa eu abrir um outro caso aqui para vocês. Espera um pouquinho só. Eu queria terminar com um caso. Queria terminar com esse outro caso aqui. Porque é muito fácil quando o paciente traz muitas informações. É muito fácil quando a mãe traz boas informações. É muito fácil quando você tem uma boa anamnese, né? Agora eu vou mostrar para vocês um caso em que a anamnese é extremamente difícil. Como é que você tira sintomas de um paciente desse jeito aqui? Ô, Rui, Opa, pode ir falando aí. eu queria. Silvandro aqui falando. Grande, Silvano, manda lá. Seguinte, a gente está vendo que os casos não se resolvem tão rápido, né? Não, não Demora é. para resolver. E provavelmente eu acho que a mãe, os pacientes devem dizer, doutor, mas não melhorou isso, não melhorou aquilo. Como é que você conduz quando o paciente ele quer a melhora muito rápido e essa melhora vai devagar? Como é que se faz no teu dia a dia para que Aham. esses pacientes, né, que estão muito ansiosos em melhorar, porque na alopatia dá o remédio, a dor já some, né? Entende? E na miopatia, às vezes, demora. Como é que você conduz esse tipo de situação para que o paciente, né, não vá embora, né? Porque ele está com uma expectativa de melhorar logo e, de repente, essa melhora vem a longo prazo, né? Como é que se faz na tua prática? Aí são casos e casos, né, Silvano? Tem aquela paciente que é extremamente agradecida, aquela paciente que percebeu a diferença que a homeopatia fez na vida dela. Eu vejo isso acontecer principalmente nesses pacientes que já foram alopatizados por muito tempo, já tentou tudo na alopatia, já foi para 1000 especialistas, tentou 1000 tratamentos diferentes, e ela percebendo que, na verdade, não estava tratando a totalidade, estava tratando parcialmente, só medicamentos ali para algum sintoma, né? Mas a pessoa volta a adoecer, ou os efeitos colaterais graves de remédios, ou a dependência que os remédios alopáticos trazem. Então, esse tipo de paciente que vem para a gente como último recurso, na maioria das vezes são muito agradecidos, né? Então, eles não consideram que a homeopatia está sendo demorada. Pelo contrário, ela fala, nossa, eu estou realmente percebendo a diferença, né? Então, eles não consideram. Agora, o paciente que não dá muita, como que a gente fala? O paciente que não é muito agradecido, ele está melhorando, mas mesmo assim ele fica querendo mais. Isso tem a ver muito com o perfil dele, né? Com a personalidade dele. E cabe você relembrá-lo, né? De como ele era no começo, né? Tem um caso meu aí no livro novo, que é de uma paciente com epilepsia também, e que ela tinha crises semanais e ela caía, crise de cair, assim, a pessoa desmontar e a panela de água quente caía em cima dela. Então ela é cheia de queimaduras na perna, porque de repente ela apagava e caía. Está atravessando a rua, ela convulsionava no meio da rua, assim, ela desmontava no chão, né? E isso acontecia semanalmente, cheia de machucados, cheia de queimaduras. Demorou para eu encontrar o remédio dela, e na verdade um remédio extremamente simples, e eu demorei para achar o remédio. Quando encontrou o medicamento, eu usei por análise de polaridade e tal. Quando eu cheguei no remédio, que é muito simples, essa paciente parou de ter crises semanais e começou a ter crises muito espaçadas. E começou a ter uma crise a cada 1 mês, ou a cada 2 meses. Hoje em dia ela tem uma crise a cada 3 meses. E são crises muito leves. Só que ela entra no consultório e ela fala assim, ah, doutor, eu vou desistir, viu? Esse problema não tem jeito não, viu? Não tem jeito, não dá para melhorar. Aí eu fico achando, nossa, ela deve ter piorado, né? Vou ter que trocar. Eu falo, como é que foi? A senhora veio em fevereiro, agora a senhora está vindo em maio, então deu 3 meses. Como é que foi? Ah, tive de novo, né? Tive de novo o quê? Ah, tive uma crise. Eu falei, então, em 3 meses, você teve uma crise. Antes você tinha toda semana. Então, quer dizer, eu estou vendo a melhora, o paciente não consegue
agradecer aquilo, né? Então, eu pego de novo o caso dela e mostro, e falo assim, a senhora lembra que caía as panelas, a senhora se machucava na rua, era crise toda semana? Ah, é, né, doutor, mas a gente quer acabar com isso, né? Fala, então, né? Não dá para ganhar na loto, dá para eu melhorar, mas não dá para ganhar na loteria. O homeopata ainda não sabe fazer as pessoas ficar milionárias. Você vai ficar feliz no dia que você for milionária, não vai dar. Né? Eu estou muito feliz com o caso da senhora, porque a gente parou, né, com aquele tanto de crises e as crises ficaram de frequentes, viraram esporádicas. Então, cabe você mostrar para o paciente. Outra coisa importante é você mostrar para o paciente há quantos anos você tem esse problema? Ih, doutor, nem lembro mais, faz 10 anos que eu tenho essas dores. Eu falei, então, você espera que essas dores vão melhorar de um dia para o outro? Não, né? Nós vamos ter que fazer um processo aqui, é um tratamento, você vai ter que vir várias vezes, e normalmente o que vai acontecendo é a frequência da dor vai diminuindo, a intensidade da dor vai diminuindo. Então é importante essas explicações para os pacientes e falar que a gente não tem varinha mágica, né? É bom fazer uma tiração de sarro, assim, sabe? Eu gosto de fazer piada com os pacientes, assim, tira um sarrão da cara dele, sabe? Porque se o cara não percebe, né? Então a gente tem o direito também de fazer uma piada, sabe? Porque eu falo, eu estou vendo o seu caso melhorar. O senhor não está vendo, né? Eu estou mostrando aqui para o senhor que o senhor está melhorando. Ou aquele paciente muito ansioso, você falar, olha, da mesma forma que esse problema aí levou tanto tempo, né? Nós vamos levar pelo menos algum tempinho aí para melhorar tudo, né? Eu não sei dizer quanto tempo, mas nós vamos. Então vale a pena explicar para os pacientes, né? E entender que tem muito disso. Você não pode ficar esperando bons agradecimentos de todo mundo, né? A gente faz o bem sem saber a quem, né? A gente não precisa preocupar dos elogios, né? Então, sinta-se feliz de você estar fazendo uma boa homeopatia, isso já nos basta, né? Eu estou fazendo o melhor para esse paciente, né? Estou me matando aqui para achar o remédio dele. Mesmo que ele não seja agradecido, eu vou continuar fazendo isso, né? Se um agradecer, pronto, já está ótimo, mas os outros não vão agradecer muito, não tem problema, não. Vamos lá. Deixa eu tirar meu vídeo, depois eu volto de novo para vocês verem a minha cara bonita. Eita, onde é que eu estou aqui? Compartilhar. Se algum de vocês já viu esse caso, eu peço desculpas, mas eu acho que para os alunos é bom. É um caso que eu publiquei numa revista, num artigo, num periódico internacional. É um caso muito interessante e que vai mostrar para os alunos, para quem está começando a homeopatia, que em alguns casos a anamnese não é simples, né? E se a nossa anamnese visa encontrar sintomas característicos, nós vamos ter que muitas vezes lançar mão de recursos diferentes de tomada de caso. Nesse caso, eu tive que lançar mão de um jeito bem extravagante. Vocês vão ver aí. Quem está valendo para a gente, por favor? Jovem, 15 anos, internado hospital secundário. Diagnóstico: esquizofrenia. Em tratamento de crises com haloperidol. Outubro 12. Surto psicótico. 15/10/12. Dor abdominal, febre, tremores, abdômen agudo. Síndrome neuroléptica maligna. Esse menino de 15 anos aí tinha esquizofrenia e não fazia tratamento normal com a psiquiatria, ele só ficava tomando Aldol para fazer um sossega-leão quando ele tinha crises, né? Então, várias vezes era só Aldol, 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 né? Sossega-leão aí, né? E numa dessas crises, num desses surtos que ele teve, de novo deram o Aldol para ele, e aí ele desenvolveu um efeito colateral grave do Aldol, né? Então, que é a síndrome neuroléptica maligna, que é um tipo de efeito colateral que é reconhecido para esse medicamento, né? Então, aqui aí ele teve que ser internado. Ele foi internado num hospital que eu trabalhava nessa época aqui de Campinas. Pode ler. Ureia e creatinina elevadas.
interna em UTI pediátrica por insuficiência renal aguda pós-renal. Bexigoma de 7 litros, mantido em sondagem vesical. 3/11, interna em enfermaria por ITU de repetição. Avaliado por urologista que diagnostica bexiga disfuncional. Então, no quadro de síndrome uroléptica dele, no quadro agudo que ele estava, ele teve um bexigoma, ele não conseguiu urinar. Imagina a bexiga dele com 7 litros de urina, né? Teve que ser sondado para esvaziar essa bexiga, e a bexiga com 7 litros se tornou disfuncional. Então, quer dizer, já não funcionava mais, ele não conseguia mais urinar. Essa bexiga ali perdeu a sua mobilidade normal, né? Então, ele tinha que ficar com sonda vesical, né? E estava programado pela urologia fazer uma vesicostomia. Então, é um buraquinho na barriga para ser sondado para fazer xixi pela barriga, né? Como colostomia, né? Que no caso seria uma vesicostomia, tá? Pode ler? Apresenta retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, alucinações auditivas e visuais, com agitação psicomotora, discurso de cunho religioso, anorexia, alimentação enteral por sonda. Perdeu 14 quilos no total até janeiro 13. Até janeiro, né? Então, em questão de 2 meses internados, foram 14 quilos. Então, ele estava internado esperando para fazer a vesicostomia. O problema é que ele não melhorava do surto, ele não melhorava da parte psiquiátrica, e o urologista não ia operar enquanto ele não melhorasse do aspecto mental. Então, a psiquiatria foi ajustando remédios nesses meses de internação e não tinha nenhum benefício. Então, usou 3 remédios psiquiátricos sem nenhuma melhora, sem nenhuma alteração do quadro. E a minha colega pediatra, eu sou pediatra, né? Então, na época eu trabalhava com pediatria nesse hospital, eu dava plantão, né, no pronto-socorro, ficava na sala de emergência, e a minha colega pediatra que estava de plantão, que era a chefe da enfermaria, da internação, ela me chamou, né, e pediu para que pudesse fazer sabendo que eu sou homeopata, se eu não poderia ajudá-lo com homeopatia, né? Então ele já estava internado há 3 meses, sem melhora do quadro, utilizando sonda e aguardando a cirurgia. Ela falou: Rui, se você com a homeopatia conseguir ajudar ele no problema mental, a gente consegue operar e mandar ele embora para casa, porque ele está aqui e não consegue, ele não melhora nunca. Ele fica tendo infecção de urina toda hora, trocando antibiótico toda hora, e não melhora, ele continua em surto, ele continua, né, com um comportamento muito difícil, e com aquele comportamento não daria, se não tivesse um mínimo de controle do quadro mental, psiquiátrico, ele não iria ser operado, né? E ele ficava sozinho na enfermaria, porque pai e mãe são esquizofrênicos. Então, a família inteira em esquizofrenia, família inteira com dificuldade, e sem ninguém que pudesse nem acompanhá-lo. Então, era uma internação até meio social, assim, bem difícil. E o menino ficava dando voltas ficava correndo na enfermaria. Eu me lembro que tem o lugar onde fica, o balcão onde ficam as enfermeiras, né? Era um balcão circular, e esse menino ficava correndo, dando voltas em sentido horário e anti-horário, em volta desse balcão da enfermagem na enfermaria. Ele era obrigado a ficar de luvas, ninguém podia ir até examiná-lo sem luva, porque era questão de controle de infecção hospitalar, porque ele já estava com bactérias intra-hospitalares, lá aquelas histórias da CCI, né, Centro de Controle de Infecção. Então ele era obrigado a ficar com luva, obrigado a ficar com vesicostomia, e não tinha ninguém para conversar, não tinha um responsável para eu conversar. Como é que faz consulta homeopática de uma pessoa em surto psicótico, né? Então, aí vocês vão ver o que eu consegui fazer, né? Pode ler para mim, por favor. Paciente agitado, movendo-se sem rumo pela enfermaria, choroso. Aqui são as frases que ele me falou. Padre, me perdoa, eu pequei, me perdoa. Mostra as mãos com luvas em gesto de súplica, apresentando sudorese intensa, fria. Ninguém me ama, padre, ninguém me ama. Quero dizer uma coisa.
mas tem meninas aqui, melhor não falar. Essas são as únicas frases que eu consegui tirar desse paciente. Eu quero que vocês imaginem a cena dantesca, né? A cena cômica e feia, estranha, né? Um menino, um jovem com avental, com luva, com uma sonda vesical, correndo pela enfermaria, e este homeopata que vos fala, correndo atrás dele para tentar anotar informações a respeito dele. Eu me lembro até hoje eu tentando perguntar as coisas para ele. E ele entendendo na cabeça dele de que eu era o padre que vinha falar com ele. Então, quando eu li no prontuário que ele tinha discurso de cunho religioso, né, os psiquiatras, os pediatras escreveram isso, falei, olha, tá certo, né, tá batendo aqui, ele fala de padre, né? Então ele tem muito essa questão religiosa, tanto que agora ele me interpreta como eu sendo padre. Então, eu tenho aí umas 5 frases, né? Mas veja quantas coisas características a gente já pode usar. No delírio dele, o delírio dele tem a ver com coisas religiosas. Isso já é um sintoma, porque nós temos isso no nosso repertório. Ele fala para pedir perdão, ele quer ser perdoado. Ele fez alguma coisa, né? Ele está suplicando perdão. Então, a gente, na Igreja Católica, a gente vai para o padre se confessar, pedindo perdão por algum erro que eu cometi, né? Um pecado que eu cometi. Portanto, se ele está pedindo perdão, é alguma coisa que ele cometeu. Se isso é verdade ou não, para a gente não importa, vocês vão ver depois. Eu não preciso lá verificar se realmente ele cometeu um pecado, né? Isso daí nós não somos padre, nós não queremos saber disso. Nós queremos saber o que ele está falando, do que ele está falando. Outro sintoma que dá para vocês verem nesse parágrafo, ele apresenta sudorese intensa e fria. Como é que eu vi isso? Eu estava vendo, eu estava ali do lado dele, né? E botei a mão nele. Ele suava muito, mesmo com o ar-condicionado da enfermaria ligado. Ele tinha muito suor e o suor dele é gelado. Pronto, você já tem alguma característica geral aqui, né? Você já tem um sintoma bom para usar. Ninguém me ama. Aqui é uma questão mental, né? A ilusão de que ninguém o ama. Eu quero dizer uma coisa. O que ele vai dizer? Não sei. E ele não disse. Mas a gente pode, talvez, imaginar, sem dizer que nós estamos interpretando. Por que nós podemos imaginar sem interpretar? Porque ele falou, tem menina aqui, é melhor eu não falar. Então, o que um menino não pode falar na frente de uma menina? E que tem a ver com pecado, e tem a ver com pedir perdão para o padre. Eu acho que eu não estou, né, exagerando aqui, eu não estou imaginando coisa, eu não estou interpretando, mas é muito fácil de um homem entender o que esse menino quer falar, que tem a ver com alguma coisa envolvendo sexualidade, né? Parece óbvio que teria a ver com sexualidade, né? E vocês vão ver que eu não estava tão errado assim, né? Agora, eu sou o homeopata que está vendo ele somente naquele momento, né? Mas o menino já está internado há 3 meses. Não tem mãe e pai ali, mas tem outras pessoas ali que estão convivendo com ele nesses 3 meses. A equipe de saúde, né? Tem muitos médicos lá, residentes, tinham residentes de pediatria e os próprios enfermeiros, que já estavam cansados desse menino, né? Então eu pedi informações para esses acompanhantes, que não eram tão acompanhantes assim, mas eram até mais do que os acompanhantes, porque ele não tinha nenhum pai, nenhum parente lá. Então, as informações que eu consegui da equipe de saúde. Pode ler para a gente. No início da internação, foi encontrado ingerindo as próprias fezes. É descrito pela equipe de saúde como muito falante, verborragia, extremamente agitado, principalmente em presença da mãe. Fala que tem ódio da mãe, xinga e apresenta momentos de agressividade. Arranca a sonda vesical mesmo quando inflada no máximo. Então, quando a mãe ia visitar, né, quando tinha alguma visita desses parentes, ele apresentava uma piora, um quadro agressivo, né? E ele também era autoagressivo, né? Ele arranca a sonda vesical. Você imagina uma sonda insuflada e o menino arrancando aquilo por baixo, né? Deve ser uma coisa não muito agradável. Olha agora como eu não estava tão errado na minha interpretação. Lê pra gente. Fala muito de religião e tem sexualidade aflorada. De cada 10 palavras, 9 são de sexualidade. Tudo para ele remete ao sexo.
Fala que será punido, que é sujo, pecador, chorou ao ouvir música religiosa. Então, a melhor coisa que eu fiz foi conversar um pouquinho com ele, só consegui 5 frases, mas a melhor coisa foi conseguir a informação da equipe que estava acompanhando ele há 3 meses, as enfermeiras e os médicos residentes que ficavam lá de plantão. Da onde você puder tirar informação, você tem que tirar. Em quadro de saúde mental, vai ser mais importante ainda isso, né? Na pediatria já é assim, a gente precisa do acompanhante que informe, né? Em crianças, eu preciso de algum responsável que traga informações sobre a criança. No caso de psiquiatria, eu preciso tirar os sintomas do próprio doente para entender a loucura dele, para entender o mental dele, como que é o delírio dele, mas eu preciso também daquelas pessoas que o rodeiam, que possam me confirmar algumas outras características, né? Então nós temos muita coisa aqui. Embora seja uma anamnese tão difícil e tão sui generis, né? Uma anamnese tão difícil de ser tomada, a gente conseguiu bons sintomas. Por quê? Porque são sintomas que individualizam o caso. Quais são os sintomas que eu peguei? Nós temos no repertório insanidade religiosa. Se você falar apenas insanidade, é um sintoma muito comum, muito abrangente. Agora, especificamente a parte religiosa. Ele tem aquele sintoma que eu falei para vocês no primeiro caso, né? Daquela mulher, acho que no segundo, né? Não me lembro. Afecções religiosas, né? A pessoa que se afeta demais com temas religiosos, que sofre por questões religiosas. Ele tem a ilusão de que fez algo errado. Ah, mas pode ser que ele tenha feito mesmo, não é uma ilusão. Não importa, para a homeopatia isso não importa. Você saber se isso é verdade ou não tem a menor importância, né? A questão aqui ilusória é o tema, o que importa é o tema. Fez algo de errado, né? Ele acredita ali dentro dele, porque pode ter pessoa que faz coisa errada e não acha que aquilo é errado, né? Esse paciente está com uma consciência ali culpando ele de que ele tenha feito algo errado. Um sintoma muito objetivo, que foi visto, não foi relatado, foi visto. Esse menino ingeriu as próprias fezes. Nós temos isso no repertório. Embora seja um sintoma pequenininho, nós vamos deixar ele à parte para depois usar, né? Então, eu já vou mostrar a repertorização com esse sintoma, mas como ele é um sintoma com poucos remédios, você deixa ele à parte e depois você acrescenta. Transpiração profusa, então quer dizer, suor exagerado. E o suor frio, são as características do suor dele. Então eu peguei 4 sintomas mentais, 2 sintomas gerais. Ué, cadê a insuficiência renal, né? Cadê os problemas físicos dele? Cadê a urina? Não peguei, não usei. Eu usei esses sintomas que para mim tem uma hierarquia maior, por quê? Porque são muito característicos. O que tem grande valor em homeopatia? Aquilo que é característico, aquilo que ajuda a individualizar realmente o quadro. Então, colocando no repertório, tem 2 remédios que aparecem cobrindo todos os sintomas, e inclusive, né, apareceram só esses 2 depois que eu acrescentei o ingerir as próprias fezes. Eu consegui reduzir para 2 opções: Veratrum album e mercúrios solúveis, né? Então, usando depois então a matéria médica, né? Usando também outras técnicas de autores contemporâneos, né? Você pode usar aqui, até nesse caso você poderia usar várias questões de temas, tal, mas isso não vem ao caso agora, não é esse momento para vocês se preocuparem com isso agora, né? Várias teorias que a gente poderia usar para selecionar. É mais para o lado de Veratrum ou é mais para o lado de Mercúrios, né? E é lógico que esse paciente tem a ver com Veratrum album, né? O Veratrum album é o eléboro branco, afeta profundamente a mente, tem muita transpiração fria, muito emagrecimento nas doenças agudas. Olha lá, convulsão causada por emoção religiosa, quer dizer, é a afecção religiosa, um problema físico, até um problema, chega a dar um problema físico por causa da questão religiosa. Pacientes eróticos, pacientes muito religiosos, mas ao mesmo tempo com muito erotismo. Então é sexualidade e religiosidade como se estivessem imbricadas, né, essas 2 temáticas. Reza, blasfema, grita, insanidade, remorso, mania religiosa,
beija todo mundo, desespera-se pela sua salvação, engole os seus próprios excrementos. Então isso tudo é muito característico, é muito forte de Veratrum album e não é tão intenso, não é tão forte assim no medicamento Mercúrios. Mercúrios vai trazer um quadro, né, um pouco diferente disso, com alguns outros temas, alguns outros sintomas que afloram mais, que seriam mais chamativos. O quadro desse menino tem muito a ver com Veratrum album. Então eu dei Veratrum na 30, fui lá na farmácia, eu mesmo comprei o remédio, levei para o hospital para dar para o menino. A enfermeira falou que tinha que deixar o remédio no carrinho de parada, porque ninguém podia ver que o menino estava tomando homeopatia. Não estava, nem liguei para isso. O importante é vocês irem dando aqui. Mandei dando uma gotinha todo dia. Depois de uma semana, a sondagem intermitente vinha sem retorno. A sondagem já era desnecessária. Ele melhorou do comportamento e da agitação. Em uma semana já cancelaram a vesicostomia e o nefrologista disse: considero o que aconteceu como um milagre. Vocês se lembram que a minha amiga pediatra queria que eu melhorasse o quadro mental, comportamental. Mas a gente não escolhe o que vai melhorar, porque é a vitalidade, é o estado alterado que se manifesta, seja com o físico ou com o mental. Então, o paciente reagiu em bloco. Ele melhorou do mental? Melhorou, mas ele melhorou também do físico. Ele começou a fazer xixi sozinho, ele não precisava mais de sonda. A bexiga voltou a funcionar, né? Então não precisa mais furar a barriga. E aí, algumas semanas depois, ele foi de alta e o resumo que está no prontuário dele é esse resumo de alta aí. Paciente calmo, orientado, realizando ordens complexas, humor compatível, melhorou o autocuidado, relacionamento, recuperou 13 quilos rapidamente, função vesical normalizou, apresentando diurese espontânea e função renal normal. Eu publiquei esse caso no Homeopathic Links e eu coloquei como título do caso a frase que ele me falou: me perdoa, padre, forgive me, father. Então, vocês, por favor, tenham respeito comigo. Eu, além de homeopata, já fui promovido ao sacerdócio também. Gente, deu tempo para falar bastante coisa, espero que tenha ficado claro. Se tiver mais alguma coisa que eu pudesse responder, mas o que eu quero que vocês aprendam não é remédios homeopáticos, não estamos aqui para falar de matéria médica, não estamos aqui para analisar caso, não estamos aqui para dar o passo a passo como é que chega no remédio. O que é importante hoje é vocês lembrarem que sintoma é aquilo que caracteriza, aquilo que individualiza o quadro. Se a gente tiver isso em mente, de que a gente precisa de bons sintomas característicos da totalidade, não apenas da queixa, não apenas da doença que o paciente vem reclamar, se a gente está entendendo que a homeopatia é totalidade, a gente não vai se perder, ou pelo menos vai se perder menos do que os colegas que esquecem disso e acabam fazendo alopatia com remédio homeopático, tá bom? O Rui, agora pode ficar aquela frase. Perdoe-me, Padre Rui, porque eu pequei. Eu errei o remédio. Quando erra o remédio, a gente pede perdão mesmo. Aí a ilusão, mas aí é uma ilusão de que você fez uma coisa errada. Você não fez nada errado, né? Errar o remédio não é alguma coisa errada, faz parte do jogo da ciência, porque a gente tece hipóteses, a gente não está lidando com dogmas, a gente não está lidando com bola de cristal, né? A gente lida com teorias, e as nossas teorias, nossas hipóteses podem falhar. Conforme a gente for melhorando no nosso uso dos nossos instrumentos, vai melhorar também as nossas chances de sucesso, a taxa de sucesso. Então, não tenham medo de errar. Nós vamos errar mesmo, vamos errar muitas vezes. Mas é preciso errar para que a gente possa ir melhorando. Sem nunca desistir, sabendo que na homeopatia você pode olhar de novo, olhar com outros olhos, até chegar nesse bendito medicamento único da totalidade. E quando chegar, você vai ver a diferença que você fez, que a homeopatia fez, né? Você vai ver a diferença que isso faz, né? Imagina uma criança, filho de 2 pais esquizofrênicos, né? Imagina esquizofrênicos ter que lidar com um menino com uma vesicostomia. Como seria para um esquizofrênico ter que ficar usando vesicostomia? Então, o bem que a homeopatia fez para
para esse adolescente é algo inimaginável, né? Então, o bem que a gente pode fazer com a homeopatia, a profundidade do tratamento homeopático quando é nesse paradigma da homeopatia clássica, né? A beleza da profundidade da homeopatia, isso não tem igual. E é isso que faz a gente ficar cada vez mais motivado para continuar estudando, né? Técnicas novas, instrumentos novos, né? Para continuar tentando ajudar o maior número possível de pacientes. Mas sempre respeitando o nosso alicerce, sempre respeitando a nossa base, né? Nunca saindo do nosso paradigma, né? Medicamento único para a totalidade, medicamento individualizado para o todo, para o estado alterado do nosso paciente. Tudo bem? Então é isso. Alguém gostaria de fazer perguntas? Nós já Só passamos do nosso agradecer. horário. Muito bom. Bem, Rui, é sempre muito bom ver a tua fala, né? Nos remete a vários momentos. E o caso que você mostrou da úlcera me remeteu à época que eu vim fazer o curso, né? O Dr. Gamarra mostrou um caso de úlcera e eu me sentia. Você se sentiu abandonado agora há pouco, né? Tomou pulsatila e voltou. Eu, aquela época, eu sou odontóloga, eu era a única odontóloga e pensava, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? E aí, no primeiro ano, a gente não via casos clínicos. Depende, a época era diferente, Sim, né? Isso foi no segundo ano. E aí eu vi, a paciente já estava com uma cirurgia marcada para amputar, né? E o doutor Gamarra, não me recordo o medicamento, essa paciente se recuperou, né? beleza. Para mim, aquilo foi emblemático em termos, né, de caso clínico, de quem estava começando, né? Então, me lembrei do que você mostrou, né? Coisa boa. Mas, fantástico, né? E interessante, importante, né? A gente trabalha com o primeiro ano, um grupo trabalha com o primeiro, um outro com o segundo, e a gente enfatiza muito a questão, né, da homeopatia clássica, que Ótimo. no primeiro ano eles têm uma boa sedimentação, né, que fortaleçam isso e que depois alcem voos para outras metodologias, né? E você traz isso de uma forma muito viva, muito importante, né? Obrigado. Agradecemos imensamente, Obrigado. né? Nossa, é sempre bom te ouvir. Você será Muito sempre obrigado. bem-vindo. Pode contar comigo sempre que vocês precisarem, tá bom? Tá Um abração, bom. bom resto de curso aí para vocês. Tchau, Tchau. tchau. Tudo de bom. Obrigadão. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Você também, tchau. Bem, a todos os alunos, um aviso. No mês que vem, na terceira semana, nós teremos a oficina. Já foi publicado no grupo qual é a animação que todos devem assistir várias e várias vezes. Serão distribuídos a tarefa. A oficina é uma revisão de tudo que vocês tiveram até agora. E cada grupo vai usar a animação para inserir a sua temática, a sua tarefa. Tá? Então, será um mês de bastante trabalho. Já está o link, né, do filme, assistam e vamos trabalhar. E agora teremos 15 minutinhos de intervalo, ok?